Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da Carla Zambelli, tá? Porque segundo informações do G1, a Interpol incluiu a Carla Zambelli na lista de divulgação vermelha. Eu não sei se isso é verdade, porque está muito rápido na minha impressão. Como eu falei para vocês em outros vídeos, eu acho que dessa vez ela vai ser aceita na lista mesmo da Interpol. Ela realmente vai ter problemas. Eu tenho falado nos meus vídeos todos aqui, o caso dela não é a mesma coisa que do Alan dos Santos, que do Oswaldo Eustáquio, cujo único crime, entre aspas, que eles cometeram foi falar alguma coisa na internet que o Alexandre de Moraes não gosta. Isso não é crime em lugar nenhum do mundo. O caso da Carla Zambelli, ok, teve perseguição, teve injustiça, teve um monte de coisa ali, mas na raiz da coisa tem um crime real, que é a invasão do servidor do CNJ lá pelo hacker lá de Araraquara, né? Então, já falei para vocês, eu acho que ela vai sim ser incluída na Interpol. Eu tô achando muito rápido essa inclusão na Interpol, tá? Então, talvez eu tenha acertado, talvez tenham incluído mesmo na Interpol, mas eu não tenho certeza, porque quando o Alan dos Santos também, quando teve a ordem do Alexandre de Moraes para incluir o Alan dos Santos na lista vermelha da Interpol, também os jornais brasileiros noticiaram, não, Interpol incluiu o nome do Alan dos Santos na lista de divulgação vermelha e coisa e tal, e não era verdade, simplesmente não era verdade. Vamos esperar um pouco para ter certeza disso daqui, mas de qualquer forma eu acho que a Zambelli tem que se preocupar com isso sim. Eu não sei se ela está nos Estados Unidos, se ela já foi para a Itália, como é que está a situação dela. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outros absurdos dessa prisão dela, o fato de que o Alexandre de Moraes está querendo agora apreender passaporte de todos os parlamentares, e estão querendo também... e também vamos falar sobre o youtuber brilhante, olha só, o Geopeche aqui, que joga GeoGuessr, que identificou o local onde ela está aqui, né? Brilhante no mau sentido, né? Que, coordenados para manter a polícia prender ela em flagrante, olha só, lá em Fort Lauderdale, no Texas. Primeiro que ela não está mais ali, né? Ela, não sei se ela vai ficar por ali, mas segundo porque a polícia brasileira não pode ir em Fort Lauderdale prender ela em flagrante, caso ele não saiba, né? Ou seja, uma idiotice isso daqui. Mas vamos falar sobre esse assunto também. Essa notícia foi sugerida por TNT, Sem Pescoço Não Vai Largar a Boquinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a notícia mais impactante aqui seria essa. A Interpol incluiu a Carla Zambelli na lista vermelha após ordem de Moraes. Então, de novo, eu tenho minhas dúvidas se isso daqui é verdadeiro. Eu prefiro aguardar alguns dias para ter certeza que realmente isso aconteceu, porque, como eu disse para vocês, quando aconteceu a questão do Alan dos Santos, eles fizeram a mesma coisa, deram notícia que havia sido inclusa na ordem, lá na lista da coisa. Na verdade, estavam se referindo ao fato de que o pedido deles entrou no processamento lá da Interpol, mas no final das contas, como a gente sabe, a Interpol não aceitou a inclusão do nome do Alan dos Santos e depois também rejeitou do Oswaldo Eustáquio a inclusão deles, né? Aí estão falando, o pessoal falando, não, que com a Carla Zambelli não vai ter problema também, que é o mesmo caso, e eu falo para vocês, não é o mesmo caso. Eu acho que no caso dela vai ter problema sim. Quando foi o caso do Alan dos Santos, eu falei aqui, eu acho que ele não vai, eu acho que não vão aceitar ele na Interpol não, porque a Interpol não pega essas coisas de crime de, primeiro que é uma prisão preventiva, segundo que é uma prisão de que por opinião, por alguma coisa que a pessoa falou na internet. Então isso daí, meu amigo, é muito difícil a Interpol aceitar esse tipo de coisa, né? O caso dela, como eu falei, não é tão claro, não é uma coisa tão cristalina. Também é prisão preventiva, que talvez a Interpol não aceite mesmo por ser prisão preventiva. Mas não sabemos qual é a situação aqui, né? De qualquer forma, a prisão dela é um absurdo, como eu falei, porque é uma prisão cautelar para parlamentares. Como o Herbert Freitas lembra aqui, não há previsão de prisão cautelar para parlamentares no direito brasileiro. Prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar, tá? E ele nem sequer justificou isso no processo dele, tomou decisão sem justificar, sem falar nada, né? Ou seja, é um processo penal que tem decisão não fundamentada. Pior que isso, teve um caso dele em 2017, o Alexandre de Moraes votou pela inconstitucionalidade de prisão preventiva de parlamentar. Tá aqui, ó, uma ação direta de inconstitucionalidade 5526, aqui, ó, Constituição e Processo Penal, inaplicabilidade de prisão preventiva prevista no artigo 312 do CPP a parlamentares federais que, desde a expedição do diploma, somente poderão ser presos em flagrante delito por crime inafiançável. Ou seja, ele próprio reconheceu que não cabe prisão preventiva. O Congresso tem que aprovar a prisão de parlamentares, né? Exatamente porque isso era usado na época da ditadura, na época da ditadura militar, os militares usavam exatamente isso que o Alexandre de Moraes está usando, de mandar prender parlamentar quando não gostava, quando tinha algum problema, fazer prisão preventiva, né? Então é um absurdo o caso,
Mas, de novo, eu ressalto para vocês que por mais que o caso da Carla Zambelli tenha algumas injustiças, alguns dizem que ela não contratou hacker, mas o hacker não fez isso, mas não sei o que lá, mas isso, mas... pode ter um monte de coisa errada ali. Mas, de novo, não é tão transparente, tão cristalino a razão dela nesse caso, né? Aí, se realmente a Interpol colocar o nome dela na lista vermelha, uma opção que ela tem é ficar nos Estados Unidos. O governo Trump sinalizou uma recusa à extradição da Zambelli se ela ficar lá nos Estados Unidos. Ela pode pedir o asilo político lá nos Estados Unidos, né? Ela tem o direito de fazer isso, tá se declarando perseguida. Eu tenho certeza que o Trump gostaria de ajudar ela nisso. Mas a questão é que tem um monte de barreiras a serem vencidas nisso daí, porque, como eu falei para vocês, o caso dela não é tão preto no branco quanto é o caso do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio. Então eu não sei se ela vai conseguir com muita facilidade isso não. De qualquer forma, o processo de pedido de asilo nos Estados Unidos dura vários anos, tá? É um processo demorado pra caramba. E nesse meio tempo você pode ficar lá nos Estados Unidos. Como ela entrou legalmente nos Estados Unidos, o Trump vetou o pessoal que entra ilegalmente e pede asilo. Esse pessoal foi proibido. Ele tem que sair do país para aguardar o asilo lá de fora. Mas quem entra legalmente, como ele entrou, e pede o asilo lá nos Estados Unidos, você pode esperar o fim do processo lá. Então ela teria pelo menos alguns anos. E aí, nesse meio tempo, é provável que o Alexandre de Moraes caia mesmo. Eu não acredito que o Alexandre de Moraes dure mais muito tempo mesmo, né? Então, no final das contas, essa é eu não vejo problema para ela ficar nos Estados Unidos. Ou ela pode tentar ir para a Europa, né? Agora fica mais arriscado isso daqui dela ir para a Europa, porque, de novo, se ela estiver na lista vermelha, isso pode gerar complicação, mas pode não ter entrado ainda não. Então eu acho que isso aqui está muito precipitado, essa notícia aqui sobre a lista vermelha, né? Bom, ela vai ficar nos Estados Unidos, ela vai para a Europa, não sei qual vai ser a decisão dela, vamos aguardar isso daí. O André Marsiglia lembrou uma outra coisa aqui, ó, porque agora o pessoal está lembrando que mas deixaram ela com passaporte, né? Realmente a Zambelli estava com passaporte, ela não teve o passaporte apreendido. E não pode, tem que apreender o passaporte, foi um erro, segundo ele está dizendo aqui. Ou seja, que negócio é esse? Vai aprender passaporte todo mundo por qualquer coisa? Que lógica tem isso, né? Acho um absurdo isso daqui, mais uma perseguição. Os parlamentares têm que ficar de olho nessa história. Daqui a pouco o Alexandre de Moraes está apreendendo o passaporte de todo mundo do parlamento. Se você precisar do passaporte, você pede uma licença para eu deixar você sair do país. Isso é um risco real. Esse cara está desesperado, ele está numa situação de desespero completo, né? É só ver a decisão dele, que a decisão dele foi toda errada, né? Não só a prisão preventiva dela, mas também o negócio de proibir rede social da mãe dela, do filho dela. Pô, que absurdo isso. Não tem lógica nenhuma isso daí. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, não vou falar de novo aqui, né? Mas a prisão dela também está errada também, né? Enfim, e mesmo que... não, mas é perseguição. Mas lembra, de novo, é perseguição, mas não é a coisa cristalina. Tem um crime no fundo disso daí, e isso muda em relação ao caso do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos, né? Outra coisa, o Moraes mandou detalhar as doações via Pix recebida por Zambelli. Isso daqui, o objetivo do Alexandre de Moraes é botar medo nas pessoas, para as pessoas não fazerem mais doações para Bolsonaro e para pessoas da direita. Não tem nada que possam acusar quem fez Pix. Eu fiz Pix porque ela pediu ajuda, eu acho que ela tá certa, mandei dinheiro para ela para ajudar lá nas custas judiciais lá do processo dela. Não tem nada de errado nisso. Gente, até traficante em favela faz vaquinha para ajudar a custa judicial, o pessoal doa e ninguém é culpado por isso, tá? Ninguém é culpado do crime da pessoa. Dito isso, é bom lembrar que o Alexandre de Moraes pode pegar a gente para Cristo nessa história, né? Por quê? Porque eles querem impedir que as pessoas dão dinheiro pro Bolsonaro. Eles ficam putos com isso. Porque o que eles querem mesmo é que as pessoas parem de gostar do Bolsonaro. Não pode gostar da direita do Bolsonaro. Tem que gostar do PSDB, tem que voltar pro PSDB, tem que voltar para centro-esquerda ali. E é isso que eles querem. E quando as pessoas doam dinheiro pro Bolsonaro, é uma prova incontestável que o cara tem apoio. Porque é muito mais do que meramente votar. Você está pegando um dinheiro seu que você podia comprar uma cervejinha, podia comprar alguma coisa e está dando pro Bolsonaro. E o Bolsonaro tem recebido milhões e milhões com essas doações de Pix. Então, isso é uma prova de que o Bolsonaro tem apoio na sociedade. Então eles querem acabar com isso, eles querem botar medo nas pessoas. Eu não acredito que isso aqui vai dar em nada. Como eu falei também que a questão da multa de 50 mil reais para usar VPN não ia dar em nada, porque não tem lógica jurídica nisso daqui, né?
olha só, um youtuber brasileiro revelou a localização da Carla Zambelli nos Estados Unidos, né? Não sei por quê, porque ela falou que estava nos Estados Unidos, né? Por que precisava saber onde é que tá, né? Eu acho interessante só para mostrar isso daqui, porque é importante o pessoal brasileiro saber. Muita gente acompanha o canal aqui no Ancapsu e não me acompanha lá no Mundo em Revolução, onde eu falo da guerra da Ucrânia. Cara, esse negócio de geolocalização, isso é uma coisa normal, uma coisa rápida, fácil de fazer. Esse cara é bom, ele está especializado nesse negócio, então ele consegue fazer essas coisas rápido. Mas tem um monte de gente que faz geolocalização por aí. Tomem cuidado, tirar foto em área aberta, você vai ser geolocalizado com muita facilidade. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se você não quer que as pessoas saibam onde você está, não tire foto em lugar aberto, né? Aqui, ó, esse caso aqui, o nome do brasileiro é esse cara aqui, ó, é o Gelpacho, o nome dele é sei lá o que, Pascoal, João Pascoal? É, João Pascoal. Ele identificou e fez esse post aqui, ó, ela tá nesse ponto aqui, identificou pela coisa, né? O cara é meio idiota, porque coordenadas para a polícia prender ela em flagrante. Que polícia, meu amigo? Que a polícia do Brasil vai chegar lá em Fort Lauderdale para prender ela lá? Não tem como prender ela lá, todo mundo sabe que ela está nos Estados Unidos, não tem como prender ela lá, né? Mesmo com ela estando na lista de difusão vermelha da Interpol, isso não quer dizer que ela vai ser procurada dentro dos países, tá? Assim, é arriscado para ela pegar avião, tá? Pegar avião em aeroporto, ela é sempre checada. Mas dentro dos países é muito pouco provável que aconteça perseguição dela, mesmo lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, a localização que o cara colocou é isso daqui, ele colocou só a coordenada aqui, ó, e ele não disse como que ele fez a geolocalização, mas depois ele explicou, tá aqui, ó, nesse ponto aqui em Fort Lauderdale, ele explicou que tem aqui os prédios em Y, tá vendo que dá para ver aqui no fundo do vídeo dela, uns prédios em Y aqui, quando ela gira a cabeça dela aqui, olha lá, uns prédios em Y ali, dá para ver isso, e aí ele foi buscando na coisa, achou esses prédios aqui, e daí viu que ela está nessa posição aqui, filmando nessa direção para cá, né, pegando esses prédios aqui ao fundo, né? Então localizou ela ali, mas não quer dizer nada, não tem como prenderem ela lá, né? E, bom, o pessoal aqui está falando não que ele usou isso com método de GeoGuessr e coisa e tal, mas eles estão errados, tá? O GeoGuessr é um jogo que usa geolocalização, mas não é o método é geolocalização. Geolocalização é o que fazem esse pessoal lá na guerra da Ucrânia, tem isso o tempo todo aqui, ó. Isso daqui foi uma geolocalização de uma explosão em Taganrog, na Rússia, né? Repara como é que o pessoal fez a conta aqui. Eles pegaram pela visada da foto aqui, eles pegaram o prédio que está aqui na frente, fizeram a lista. Aí eles pegaram o som aqui, ó, tá vendo aqui o som aqui, a onda sonora aqui, ó, levou 9,9 segundos, 9,09 segundos para chegar entre a imagem e o som da explosão. Então eles calcularam que está a 3 km de distância. Então com isso eles conseguiram chegar exatamente na área onde foi a explosão aqui, né, nessa coisa. Cara, é impressionante, esse pessoal faz isso muito rápido, tá? Aí, o vídeo é esse daqui, ó, em que mostra, meio tremendo, mostra uma explosão, e aí com isso, com o som da explosão e a imagem da explosão, e mais os prédios que ele vê aqui, eles fizeram a geolocalização aqui e chegaram nesse ponto aqui preciso onde foi a explosão. Qualquer vídeo feito aberto o pessoal consegue fazer, né? Aí, com base em geolocalização, em OSINT, o pessoal fez esse jogo chamado GeoGuessr. Quem participa das minhas lives, eu faço live aqui no canal todo sábado, no final da tarde, às 7 horas da noite, mais ou menos, 7h15, eu jogo GeoGuessr com o pessoal, porque é divertido. Eu não sou especialista não, tá? O tal do João aqui, o Geopest, que é especialista. Eu não sou não, eu só jogo de curioso, mas acho divertido o jogo. Assim, é bem simplesinho o jogo aqui, eu vou jogar uma partidinha para vocês verem. Aqui, ó, eu estou num lugar qualquer aqui, eu tenho que adivinhar onde é que eu estou, né? Eu estou em algum lugar do mundo e eu não sei onde é que eu estou. Eu posso andar, posso ver as coisas aqui. A primeira coisa que eu vou ver é onde é que está o volante desse carro. O volante desse carro está do lado certo. Isso significa que eu não estou na Inglaterra, nem na Austrália, nem na África do Sul. Eu já descartei alguma coisa, né? Isso daqui está me parecendo Europa, mas eu realmente não consigo. Aqui, ó, é alemão isso daqui, ó. Isso aqui está escrito em alemão. Então pode ser Áustria, pode ser Alemanha, Áustria, Alemanha, Suíça pode ser também em tese. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma informação aqui que chegue mais perto aqui. Tem esse carro aqui. Ponto AT, estamos na Áustria. Então a gente sabemos que estamos na Áustria. Agora, aonde na Áustria é um problema. Aqui tem mais coisa ponto AT também. Deixa eu ver se eu descubro aqui alguma coisa da cidade.
Linzerstrasse, é Áustria. Eu não vou perder muito tempo aqui. Se fosse um jogo normal, eu procuraria mais isso daqui, tá? Mas eu vou chutar que é Viena, na Áustria, porque é a capital da Áustria. Mas eu acho que é Linz, hein? Eu acho que é Linz. Eu vou dizer para vocês porque eu acho que é Linz. Porque aqui, ó, tá falando alguma coisa sobre Linz aqui, ó. Reichsschule Linz at. Vamos tentar Linz? Eu não sei onde é que é, não. Caraca, bicho, o cara é muito bom no GeoGuessr aqui. Eu achei Linz aqui, ó. Era em Linz, na Áustria, o lugar que eu tava. Então, se eu quisesse procurar mais, eu poderia achar até o lugar preciso, né? Mas veja, GeoGuessr é o nome do joguinho, tá? Geolocalização é o nome do método que se usa para isso e é muito usado em guerras. E tome cuidado todo mundo aí, tirar foto, fazer vídeo do lado de fora, mostrando as coisas, vão te localizar, onde quer que você esteja. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.